Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um DutraCast, que é o maior podcast de máquinas e ferramentas, né? O primeiro e maior podcast de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui tem bastante coisa legal, a gente traz sempre conteúdo aqui que vai agregar bastante, né, Raulzão? Conteúdo sempre. Broca Funda, né? Broca Funda, boa definição, Dan. Né? Então, eu tô aqui com o nosso apresentador aqui, o super apresentador aqui, o Raul. Como é que você tá, Raul? Tudo bem, e vocês? Obrigado pelo convite. Super apresentador, tô longe, viu? Quem manda super, bem é você, né? Dan. Aí, claro, a gente vai trazer bastante conteúdo técnico aqui. Hoje a gente está com um convidado aqui, parceiraço nosso. Nós estamos com o William, da Minipa, né? Sim. William, como é que tá? Se apresenta aí, fala um pouco de você, um pouco da Minipa. A gente vai trazer bastante coisa legal, muita informação aqui, né? Legal. Eu sou o William, sou gerente da parte de serviços da Minipa. Estou há 12 anos na Minipa, né? A Minipa tem 42 anos de mercado, né? Ela é líder no segmento de eletroeletrônica desde 1996. Ela atua com multímetros, alicates. E ela foi a primeira empresa fabricante a ter laboratório de calibração. Então, ela tem um laboratório acreditado no Inmetro desde 2005. Legal. E qual o produto que ela começou, assim, a primeira criação da Minipa, vamos dizer assim? A Minipa, todo mundo vincula ela com um instrumento de medição multímetro e alicate, mas a Minipa começou fabricando mini painéis, que é daí que vem o nome Minipa. Todo mundo acha que é um nome japonês, alguma coisa do tipo, mas o nome Minipa vem de mini painéis. Painéis elétricos, Painéis elétricos, ela começou com isso. A Minipa foi a primeira empresa a ter fábrica na China, em Xangai. A gente inaugurou a fábrica de Xangai em 1996. Caramba! Quando estava tudo no começo, né? No As começo, importações eram era novidade, assim, e a Minipa já tinha uma fábrica lá. Isso. Eu acho que nessa parte de tecnologia, de desenvolvimento, né? Se a gente for colocar os nossos olhos lá na Ásia, a gente vai ver que os anos 90, né? A gente pega aquele boom da indústria japonesa ali. Eu acho que o que nasceu na Ásia, nessa parte dos anos 90, como vocês produziam lá em 96, né? Eu acho que tem um padrão de qualidade diferenciado, né? Sim, a gente começou e a gente até hoje tem esse controle de qualidade em todos os instrumentos, permanece. Legal. Vocês têm uma vasta linha de equipamentos para medição, na parte de elétrica e eletrônica, né? Então, a gente precisa fazer os testes. Eu acho que a eletricidade, né, é um dos grandes mistérios da humanidade. E tudo que envolve também é bastante interessante. Assim, a respeito de público, a gente sabe que tem essa divisão, né? A parte da indústria, o consumidor final, o robista, aquele cara que é só entusiasta. Ele gosta de ter os equipamentos deles ali para poder fazer os testes ali, algo bem raso, digamos assim. E os profissionais, claro, né? Qual que é o público da Minipa? Vocês atendem de indústria ao público robista? Como que é feita essa divisão? A Minipa praticamente ela é dividida em 3 tipos de público. A gente tem a parte educacional, que a Minipa foi uma das pioneiras em trabalhar com a parte de educação. Então, assim, todo curso técnico, universidade de engenharia... Curso de formação... Todo curso de formação, certamente você vai entrar em um laboratório e vai ver um instrumento da Minipa. Caramba! Porque, assim, a ideia da Minipa é fazer com que os alunos saiam conhecendo a marca e confiando na marca. Então, assim, quando você aprende a utilizar um equipamento de determinado... Quando você está estudando, você tem aquela confiança, você aprendeu com ele. Quando você vai para o mercado de trabalho, você tem a segurança de utilizar com o que você aprendeu. E isso que é o foco da Minipa, trazer o aluno e incentivar a educação. E com isso ganhar o mercado com o pessoal que estuda, que tem a confiança de utilizar o nosso instrumento e já sabe utilizar. É uma escola, além de tudo, né? Exatamente. Porque tem a parte técnica dos equipamentos, né? A parte mais profunda do que quais são os componentes, como que funciona cada um deles. Tem essa parte também, né? Sim. O outro setor que a gente é bem forte é a parte de indústria.
A gente atende desde indústria alimentícia até de energia renovável. Então, empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, todos eles possuem instrumento Minipa. E independente da área, porque assim, toda empresa tem uma parte eletrônica ou medição, todo mundo tende a medir algo. Então, sempre a gente vai estar presente. Eu acho que o termo correto, né, ao invés de falar público, é falar consumidor. Consumidor, né? As pessoas que consomem os produtos da Minipa. Não? E falando um pouquinho mais das escolas, a Minipa tem alguma escola que tem algum tipo de contrato? Assim, todos alunos recebem treinamento com os produtos da marca Minipa? Contrato, assim, específico não, mas o Senai é um parceiro de longa data da Minipa, tanto o Senai como a ETEC. São parceiros de longa data. Então a Minipa fornece os equipamentos e os alunos aprendem. Exatamente. Nessas... Legal. É isso aí. E tem algum tipo... Você já falou a respeito da escola, que é a Minipa, né? Tem essa coisa também de ensinar como que se utiliza os equipamentos. Existe algum tipo de portal, algum site, alguma academia de ensino assim que vocês disponibilizam para quem tem interesse de se aprofundar nessa questão da utilização? Sim. A Minipa, no próprio site dela, ela possui o Minipa Education, que você consegue tirar dúvidas de diversas funções de multímetro. A gente tem, por exemplo, o TrueRMS, muita gente não sabe o que é. Lá a gente tem uma videoaula explicando o conceito do TrueRMS dentro de diversas outras situações. Osciloscópio, analisador de energia. No Minipa Education você consegue estudar bastante, se aprofundar em determinados assuntos. É isso aí. Você falou a respeito de conceitos, né? É extremamente importante. O TrueRMS, o que é corrente, o que é tensão, o que é alternado, o que é contínuo. Acho que esses aí são os pontos principais, né? É a gênese da coisa ali para a gente começar a falar a respeito dos produtos. E falando a respeito dos produtos, a gente vai entrar nessa parte aqui agora, né, Raulzão? Chegou a parte boa, se aprofundar um pouco mais, chegou a parte boa. Alicate amperímetro. Alicate amperímetro é um dos mais procurados aí, além de multímetro. Qual que é a principal função do alicate amperímetro? Então, quando utilizar? Sim, o alicate amperímetro, a grande diferença dele para um multímetro convencional é a garra. Então, a principal função de um alicate amperímetro... Que seria essa daqui. Exatamente. Né? Seria medir corrente. Mas ele é um multitester como um multímetro. Então, assim, a grande diferença é o quê? Você não precisa abrir o circuito para fazer a medição. Então, se você pega um indutor, só um cabo e mede, você consegue medir a corrente. Então, facilita a vida de muito eletricista, do pessoal, porque você acaba não colocando em risco em abrir um circuito e tomar choque. Então, sobre os alicate amperímetros, quais são as categorias que a gente tem, né? Do mais básico, ali, do de menor funções, digamos assim, para o mais avançado, que é utilizado na indústria, né? Existe essa separação por categoria? Sim. Todo instrumento de medição, ele tem uma categoria. Então, assim, tanto o multímetro quanto o alicate, eles são colocados em categorias. A gente tem os de entrada, né? Que seriam o ET3200A para alicate e o ET1002 para multímetros, que são categoria... O ET1002, ele é categoria 1 e o ET3200A é categoria 2. O que significa essas categorias? De onde você pode estar medindo e a segurança que você tem. Tem até um desenho legal que ele mostra conforme você vai chegando cada vez mais perto da categoria de segurança, né? Do primário, da cabine? Cabine primária. Da cabine primária. Conforme você vai chegando mais próximo da cabine primária, maior a categoria. Certo. Então, por exemplo, o ET1002, o pessoal acaba usando em tomada, só que ele não é tão indicado, só que não põe isso, que senão eu vou queimar a venda de vocês. Porque ele é indicado para circuito fechado, ele é indicado para protoboard, para placa fechada. E o pessoal acaba usando... em tomada e acaba muitas vezes queimando esse instrumento. Por quê? Ele não é feito para tomada, entendeu? Porque ele não coloca até a segurança do usuário em risco. Entendi.
Só que, tipo, a maioria das vendas o pessoal compra, tipo, o eletricista acaba comprando para utilizar em tomada. E quantas categorias existem para esse São tipo de aparelho? 4 categorias. 4 categorias. 4 categorias. E aí, categoria 4 seria o aparelho que tem uma proteção mais completa. Exatamente, você assim, pode estar mais próximo da câmara primária sem correr risco. Sem correr risco. Entendi. É. E nem risco do aparelho também ser prejudicado. Ser danificado, né? exatamente. Legal. E um ponto importante que muitas vezes o pessoal não leva em consideração é o quê? Às vezes ele está com multímetro categoria 4 Certo. e ele está utilizando, às vezes ele tem diversos multímetros de diversas categorias e ele acaba pegando uma ponta de prova qualquer. Então ele tem um multímetro de categoria 4, só que a ponta de prova que ele está utilizando é categoria 1 sobre isso, ou né? categoria 2. As pontas de provas também são adequadas à categoria, a né? cada categoria, uma... exatamente. Legal. Porque às vezes você tá com... Você se sente seguro com um instrumento de categoria 4, só Certo. que onde você manuseia, que são as pontas de prova, você tá com uma categoria inferior. Então você tá correndo risco mesmo utilizando um instrumento de categoria 4. Então você tem que ficar muito atento se a ponta de prova que você está utilizando no instrumento é de acordo com a categoria dele. Importante isso aí, né, Dan? Fica Então, essa dica aí. exatamente. Os acessórios que a gente utiliza ali para poder fazer as medições, eles têm que acompanhar os níveis de segurança dos equipamentos, né? Um exemplo bem bobo aqui, um exemplo bem longe, é a gente ter um carro de corrida e colocar um pneu de baixo desempenho, Não faz sentido, Raulzão? né? Acabou-se a segurança, né? Tem que acompanhar, a gente tem que medir esses níveis aí. E o equipamento por si só, ele já tem todo um aparato de segurança ali, né? Para poder facilitar a vida do operador, dar mais praticidade na hora da utilização e a questão da segurança também, que envolve bastante, ali é muito envolvente, né? Alicate amperímetro, ele é multifunção, além das categorias, ele é multifunção. Então a gente consegue fazer medições de corrente, a maioria ou grande parte dos modelos aí até 1000 amperes, né? A gente consegue fazer medição de tensão também, né? Com alicate amperímetros, entre outras funções. Quais são as principais funções que estão envolvidas ali no alicate amperímetro? No alicate amperímetro, o que o pessoal mais utiliza é a parte de corrente, porém ele faz a parte de tensão e a parte de resistência e continuidade. O que é a continuidade? Muitas vezes, se você está com um cabo danificado, às vezes seu equipamento não liga, às vezes em casa... Um chicote elétrico que tenha muitos fios, né? Exatamente. Você precisa identificar qual que então, é qual. Com essa função de continuidade, você consegue resolver muitos problemas na eletrônica. É correto a gente falar que um alicate amperímetro, ele é um multímetro mais completo ou não? Eles são... Na verdade, a grande diferença entre alicate amperímetro e o multímetro é a garra. Porque as funções, 90% são as mesmas. Dos mais simples... As funções você vai observar que eles têm as mesmas funções. Legal. A garra facilita, né? Dependendo de onde a gente for utilizar, não é, né? Aliás, não que não seja necessário, né? Não é possível a gente desmontar todo o sistema ali para poder fazer a medição. Exatamente. A garra, ela possibilita que a gente faça essa medição sem contato. É só abraçar ali o cabo, normalmente uma fase, né? Às vezes as pessoas, elas... profissional ou não, eles costumam, na hora de medir, abraçar ali as duas fases. Não é assim que se mede, né? Porque não vai medir. Corrente, a gente tem a que vai e a que volta, né? A grosso modo, aqui é o positivo e o negativo. A gente meio que embaralha ali se abraçar as duas, né? Então a garra facilita esse tipo de trabalho, Isso. né? Um outro exemplo que a gente pode dar de garra e não garra é como com os alicates terrômetros e os terrômetros. O alicate terrômetro você consegue fazer num para-raio que já está pronto, você consegue fazer a medição do aterramento sem danificar o solo. Então, assim, a gente orienta clientes que têm o aterramento pronto, utilizar o alicate terrômetro. Já se você vai fazer o aterramento, você usa o terrômetro convencional, porque você vai verificar o solo. E aí a gente consegue medir a eficiência disso aí, né? Desse para-raio, por exemplo. Exatamente. Se ele vai funcionar adequadamente quando houver Com certeza. Qual que é o nível de aterramento ali, né? Exatamente. O pessoal que faz vistoria em prédio utiliza muito o alicate terrômetro. Legal.
para poder estar dentro dos padrões ali corretos de segurança, né? Além dos produtos de medição, a Minipa também tem uma linha, né, de acessórios, tanto a parte a gente falou aqui a respeito de ponta de prova, como é extremamente necessário a gente utilizar a ponta segura para o alicate amperímetro ou para o multímetro ali ter a medição ou nível de segurança correto, né? A Minipa também tem essa parte de acessórios de multímetro e alicate amperímetro, entre outros equipamentos, né? Isso. Muitas vezes o cliente acaba perdendo uma bolsa, uma ponta de prova, ou danificando o holster que vem, e às vezes ele quer comprar. Só que muitas vezes ele não encontra em distribuidores. Uhum. A Minipa faz a venda, sim, desses acessórios, só que você tem que entrar diretamente em contrato com assistências técnicas autorizadas. Entendi. Entendeu? Mas tem como repor. Aí, analisando as pontas de teste, você vê, né, eles pensam realmente no capricho. Você vê, é tudo... a gente pode ver, né, protegidas. O formato, né? O formato delas, assim... a indicação por cor é o normal, é positivo e negativo, né? Mas o formato dela, assim, bastante ergonômico. Tem essa parte aqui que facilita bastante na hora de efetuar as medições. Tem o protetor. A flexibilidade do cabo. A flexibilidade também. Além de ser não bastante... aquele cabo que fica... Ser bastante longa, aquele fica cabo com que a memória, fica travando, que ele dobra aqui e não volta, né? Também. A qualidade dos acessórios também é bastante importante para a gente fazer uma medição ou um trabalho seguro, né? E bem feito. E como você mencionou essas proteções em cima da ponta, é ideal, porque muitas vezes você está na correria do dia a dia sem essa proteção, você corre o risco de furar o dedo, se ferir. E para manter também a ponta afiada, né? Porque ela é imprescindível, né? Para entrar em lugares de difícil acesso, placas ou você vai medir placa, o que faz o contato ali com a parte elétrica ali na hora de medir, né? As pontas o acessório essencial ali, tem que estar bem cuidado, né? Para a gente poder ter uma precisão. No caso do multímetro que nós trouxemos aqui, ele acompanha, o alicate amperímetro, né? Ele acompanha esse estojinho aqui personalizado, também, né? Com o logo da Minipa. Personalizado, tem o logo da Minipa. Outros acessórios aqui, como por exemplo a pilha pro alicate amperímetro, manual de instruções, eu acredito que tem a relação de assistência aqui. Então essa parte de compartimento para guardar o manual, importante também. O compartimento, né? Então nessa parte de acessórios aí, equipamentos de reposição, caso precise, a Minipa está bem servida, né? Está bem servida. E o equipamento é bem robusto, né, Dan? Você viu como é perfeito? É robusto. Ele tem essa garra bastante larga. Essa garra esse aqui é o 3200. É o 3200, né? Essa garra aqui a gente consegue abraçar cabos de até quantos milímetros? Desse 3200 aqui. Putz, né? Me pegou. Mas acho que ele tem a circunferência aí de mais ou menos... uns 30, né? Eu acho uns 30 milímetros. 30 milímetros, acho que uns 30 milímetros. Vou estar sendo... Até porque além de 30, né, além de 30 milímetros, dependendo do condutor, já foge um pouco da capacidade do alicate, né? Exatamente. Já foge um pouco. A bitola do cabo em si, tem que ver o quanto ele está sendo... Quanto de tensão está passando. Qual que é o nível de condução, né? A gente, e geralmente se a bitola for muito maior, a corrente vai ser muito extensa. A gente tem um instrumento que ele tem a garra aberta para esse tipo de caso. Então ele faz uma medição diferente desse daí. Na hora da medição também é importante, né? Uma coisa assim, uma dúvida frequente, né? O pessoal costuma perguntar, quando eu vou medir corrente com alicate amperímetro, que eu vou abraçar o condutor, é muito importante não deixar o condutor, o cabo, tocar nas bordas ali da garra, né? Isso atrapalha a medição, né? Exatamente. Quanto mais centralizado você conseguir deixar o cabo, mais certeza da medição você vai ter.
É porque é uma questão física, na verdade, né? Sim. Se a gente for parar para pensar, ele tem uns sensores ali. Então, se a gente afasta mais para um lado ou mais para o outro dentro da garra aqui, a gente acaba perdendo precisão na hora de medir, né? Exatamente. Tem instrumentos mais refinados que essa variação não vai ser tão grande. Entendi. Então, dependendo da categoria, também. a variação dele tende a ser menor. Entendi. Dentro da garra. Para o nosso consumidor mais leigo, assim, com menos formação nessa área, existe uma categoria adequada ou fica em aberto? Se ele for por hobby, a gente orienta ele tá pegando uma categoria 2, entendeu? Uhum. Que é o instrumento de entrada. Então o custo-benefício é bem baixo, compensa, e ele vai ter um instrumento bom para estar utilizando e começando a navegar pela área da elétrica. É isso aí, bastante legal, né? Eu acho que tão importante quanto a gente conhecer os equipamentos é a gente se aprofundar também na parte dos conceitos, né? Como eu falei aqui no início do nosso podcast, né? Equipamento de medição para a parte de elétrica, eletrônica, alicate amperímetro, multímetro. Eles medem corrente, eles medem frequência, eles medem tensão. Mas o que é isso? O que é corrente, o que é frequência, o que é tensão? Então, a gente começar do começo, que é o mais óbvio, né? Conhecer os conceitos é extremamente importante para a gente escolher o equipamento mais adequado para cada tipo de serviço, né? Sim, sim. E é uma área apaixonante, né? À medida que a pessoa vai estudando, acho que vai tendo mais interesse de ampliar aí os conhecimentos e medir mais coisas, né? Com certeza. Uma outra coisa também, uma outra dúvida bastante frequente, essa é mais para a parte residencial, o pessoal pergunta bastante, né? Como que a gente faz para saber se a qualidade de energia, de tensão, se está chegando ali na nossa residência limpinho, se a corrente que deve chegar, se a tensão que deve chegar. Às vezes a gente liga o equipamento elétrico, eletrônico ali, tem essas oscilações. Quais são os equipamentos que a gente usa para poder medir, para fazer esse diagnóstico, digamos assim, né? Então, hoje em dia a gente tem o Mi Energy, que ele é capaz de identificar essa oscilação da rede, né? Visivelmente, como você consegue ver se a qualidade da sua energia da sua casa está boa ou ruim? Como você falou, pela iluminação, às vezes a luz está um pouco mais baixa, ou ela fica piscando, ou até o aquecimento do quadro. Cabo. E isso são sinais físicos que você consegue perceber. Só que com uma Energy você consegue identificar via gráfico. Ele é um equipamento que você consegue monitorar independente do lugar. Ele tem um aplicativo, você consegue verificar a variação, a queda de tensão que tem. Então esse instrumento ele é voltado para isso. Ele é indicado para profissionais. Isso, para indústrias de alto consumo de energia. Porém, um usuário mais engajado, que tem essa curiosidade, estou vendo minha luz piscar, vamos ver o que está acontecendo. Ele pode utilizar, que é um equipamento de simples manuseio, você consegue aprender. Ele tem um aplicativo muito fácil, bem explicativo, que você consegue utilizar, configurar, e não tem muito segredo. E é seguro para instalar, né? Porque você vai acabar instalando no quadro, não tem muito segredo para instalação. Que legal, que legal. A gente consegue acompanhar de forma remota, então, né? Exatamente. Ele manda as informações ali para o nosso smartphone através desse programa. Como que está a nossa rede elétrica, né? Então, exatamente. É um diagnóstico em tempo real ali, né? Em tempo real. Legal, legal. Bem legal mesmo. Tudo a ver com a atualidade, né? Exato, tudo a ver com a atualidade. A gente sempre fala a respeito de conectividade, internet das coisas, né? A palavra do momento ali. Então essas tecnologias facilitam bastante o dia a dia, né? O nosso dia a dia, sem dúvida alguma. Então, falando um pouquinho dos tipos de utilização que a gente pode ter nos produtos Minipa, a gente consegue também medir ou dimensionar os desperdícios de energia que a gente tem no ambiente industrial e residencial? Sim, o fator de potência é o principal causador de desperdício. Esse fator de potência ele causa essa perda de energia por conta da temperatura, em forma de temperatura. Então, quanto mais temperatura, eu estou perdendo mais, mais isso? Energia, isso. Ele pode ser corrigido com um banco de capacitores. Você consegue medir esse fator de potência
com o instrumento Minipa, com um analisador de energia, um alicate watímetro, você consegue verificar esse fator de potência da sua rede. E tem algum percentual, assim? Como que é feita essa medição, na verdade, né? Para quem está nos assistindo aí, não entendeu basicamente. Existe alguma fórmula, algum percentual? Eu estou perdendo determinado percentual de potência. Então, a partir daqui já é um problema. A minha rede está gerando X de potência e o que eu estou aproveitando dessa potência é X menos Y, um exemplo, né? Existe alguma fórmula? Como que é feita essa medição? O equipamento ele mede diretamente. Então você consegue visualizar na hora quanto que sua rede tá de fator de potência. Entendeu? Entendi. Não tem uma relação de cálculo. Aí você teria que verificar quanto que sua rede, na sua conta de luz, quanto que está dando de potência e verificar se está batendo... se a realidade é essa mesmo. Exatamente com o que você está medindo. Entendi. Então, nos equipamentos que eu estou ligando, né? Por exemplo, um exemplo aqui só para o pessoal entender, né? Só para ver se é isso mesmo. Uma máquina ali que consome 500 watts, que está marcado ali na plaqueta que veio do fabricante, que ela deve consumir 500 watts. No mês que eu só utilizei essa máquina, utilizei por um dia, por 1 hora, porque o que marca ali é o consumo por hora, né? Exatamente. Então 500 watts, hora. Se na conta de luz estiver marcando, 700, 800 watts, então o fator de potência ali está errado, né? Exatamente. Porque ele deve consumir 500, ele consumiu 800. Então é basicamente isso, né? São essas informações que E automaticamente o aquecimento é que ele está puxando muito mais energia do que ele deve. Por isso que tem esse aquecimento. Então está sobrecarregando o circuito. Entendi. Porque tem aquela questão, né? Passando um pouquinho para a parte de física, né, Raulzão, que a gente gosta bastante. O aquecimento ou o calor é a energia sendo dispersa de uma outra forma. Então, o que deveria ser energia elétrica está virando energia térmica, Exatamente. que não é aproveitável para a gente. A gente precisa de energia elétrica para gerar a potência necessária. Então, é basicamente isso, né? Isso mesmo. É o que o aquecimento nos indica. É bastante interessante, né? São detalhes ali que fazem toda a diferença na hora da gente escolher os equipamentos, saber quanto que consome, quanto que deixa de consumir. Porque no final tudo é dinheiro, né, Raulzão? Tudo é dinheiro e a gente nem sabia de que tudo isso era possível, né? Exatamente. E o que faz esses equipamentos consumirem mais ou consumirem menos, sair do fator de potência adequado ali, normalmente é manutenção inadequada, né? Exatamente, na rede. Às vezes cabo antigo que precisa ser trocado, isso tudo acaba influenciando, né, no consumo. Às vezes um cabo muito fino para uma dimensionado tensão diferente, mal dimensionado, dimensionamento diferente. Vai ligar um chuveiro ali, um equipamento que requer, né, um cabo com a bitola ali um pouco mais espessa, né? Com um cabinho de 2,5 mm ali, né? Ou de 4 mm, dependendo da potência do equipamento, né? Não dá para economizar nessa parte, não né? Não dá para economizar. Falando um pouco mais de temperatura, além de multímetro e alicate amperímetro, a Minipa tem diversos outros produtos. Um deles é o termômetro, é isso? Infravermelho? Isso, a gente possui o termômetro infravermelho, que ele faz a medição à distância, né? Bastante utilizado para a área de manutenção de ar-condicionado. O pessoal que faz manutenção em ar-condicionado utiliza bastante esse instrumento para ele saber como que está a refrigeração, né? Se realmente o que está colocando no controle é o que está saindo no ar. A temperatura que está entregando. Programado, né? exatamente. E os eletricistas também, aí o pessoal, os profissionais utilizam para medir a temperatura de cabos, esse tipo de coisa, do quadro de energia, né? Exatamente. Para quadro de energia, a gente tem a câmera termovisora, né? Importante. Porque você consegue verificar qual componente que está aquecendo. Que está se destacando exatamente ali no visor. Ele é mais indicado. Identificar o problema, aí é fácil. Ele basicamente vai apontar ali, onde tiver mais vermelho ali é onde a gente tem que acender aquele sinalzinho de alerta, né? O componente ali que provavelmente está defeituoso, né? Exatamente. Importante o profissional investir, né, nos equipamentos corretos. Com certeza. E esses equipamentos, no caso da câmera termovisora, eles dão algum diagnóstico por escrito? A gente consegue instalar algum aplicativo, alguma coisa para poder mandar esses dados para arquivar? No próprio instrumento, ele tem
Caraca, fugiu o nome. O cartão de memória, ele tem um micro SD, né? Isso, um micro SD, que você é capaz de tirar a foto do que você está medindo. Então, se eu estou medindo um quadro, eu consigo fazer várias fotos para montar um relatório depois. A Basicamente é um print ali da tela exatamente. De leitura, né? Ele não faz nenhuma laudo, nada. Uhum. Você tem que montar o laudo. Diferente do analisador de energia. O analisador de energia você consegue ter todo o diagnóstico da medição via software. E é legal. E para uma indústria que não para, né? Precisa estar com as máquinas rodando ali 24 horas por dia. Qualquer detalhe, qualquer alteração, nenhum componente que seja ali pode acabar prejudicando a produção, né? Da indústria, seja ela qual for. Então, o investimento nesses equipamentos é extremamente necessário para o bom funcionamento das coisas, né? Sim, e a Minipa tá muito envolvida com essa parte de temperatura, né? A gente tem a câmera termovisora, tem o infravermelho, a gente também tem o termômetro de vareta, que recentemente a gente estava até... É sucesso de vendas esse aí, né? Sucesso de venda, é um termômetro culinário, é isso? Culinário, ele é mais voltado para a área alimentícia, né? Então, o pessoal que trabalha com nutrição geralmente utiliza bastante, restaurantes. Inclusive, a gente fez uma ação muito especial recentemente legal, nas lojas legal. Do churrascão, da Dutra né? Máquina, do churrascão, Dan. A Ação pessoa do que churrascão. passasse no stand para conhecer os produtos Minipa e a Dutra Máquinas e acertava a temperatura da carne, ganhava na hora ali termômetro. Não ganhava o termômetro. A carne já ganhava sem acertar mesmo. Sem acertar, né, Raulzão? E eu vou te falar que saiu bastante, viu? Saiu bastante termômetro. O pessoal tá afiado. O pessoal tá lá. calibrado. Tá calibrado, mas também assim, o pessoal da Minipa deixou umas dicas ali, né, de temperatura. Então, é legal falar sobre isso, né? Se a carne for mal passada, ela fica numa faixa de tanto a tanto de temperatura. Se for mais bem passada, fica em outra faixa. Isso aí na indústria alimentícia é fantástico, né? Fantástico. Na parte também de culinária, o pessoal tem restaurante, né? Exatamente. Utiliza às vezes, bastante. No shopping, pessoal de shopping tem o quiosque. E eles têm que monitorar, né? Porque muitas vezes o alimento, se ficar lá o dia inteiro, pode causar... Qual que é a faixa de medição que ele abrange, esse culinário? Ele vai de menos... Depende do modelo, né? O que estava na campanha era o MV363. Ele vai de menos 5 a 200 graus, se eu não me engano. É muita coisa, né? Dá pra medir. 200 graus é o menos 5 a 200 ali. É a faixa para esse tipo de medição, né? É a faixa para esse tipo de medição. Vai atender várias áreas, né? É isso aí, várias áreas ali. O próximo assunto que a gente falou a respeito dos equipamentos aqui, alicate em perímetro. Multímetro, termômetro. O multímetro a gente poderia falar um pouquinho mais dele, porque eu acho que o multímetro também está nessa faixa aí dos equipamentos mais vendidos da Minipa, da nossa linha aqui, né? De medição da parte tanto de elétrica quanto eletrônica. Então, da mesma forma que o alicate em perímetro, ele tem as faixas do mais básico para o mais avançado, os multímetros também têm essa divisão por faixas, né? Fala um pouquinho a respeito dessa divisão. A diferenciação, porque se você for pegar nosso catálogo, a gente tem milhares de multímetros, né? E eles são totalmente diferentes uns dos outros, né? E o que muda? Muitas vezes é a escala, o tipo de escala, a quantidade de dígito muda, a precisão deles... E funções. Então precisa ficar atento nisso, né? Exatamente. Todo multímetro ele vai ter função básica, que isso é de lei, que você vai encontrar em qualquer multímetro. Tensão contínua, tensão alternada e resistência. Todos os multímetros vão possuir. Qual é o diferencial entre eles? Corrente. Os mais básicos vai ter só corrente contínua. Os mais, assim, conforme for subir na categoria o equipamento, ele vai tendo corrente contínua e alternada. E os mais sofisticados, ele vai ter a parte de capacitância, temperatura, indutância, continuidade. Vão ter outras funções, né? No caso do modelo que nós estamos na mesa aqui, tem a função do delta relativo, a função hold,
tem a função também de mínimo e máximo para a gente poder travar na menor e na maior medição. O delta relativo é para poder dar uma precisão melhor ali na medição, né? Exatamente. E também tem aquela questão que a gente falou lá no início, do True RMS. Antigamente havia essa diferença. Hoje em dia, quase todos os instrumentos da linha de medição da Minipa, multímetros, são True RMS. O True RMS é aquela função que dá o valor real, né? Exatamente. O valor real, porque dependendo da rede a gente tem vários ruídos aí, Isso. Né? Várias correntes. Se você estiver trabalhando com no break também, porque ele te dá o sinal real da medição. Legal. Legal. A gente tem multímetros também que tem a função NCV, que é um desenvolvimento novo, que ele consegue identificar a tensão, é como se fosse aquele EZ Alert, só que ele está no multímetro, que ele identifica a tensão sem você encostar, só aproximando o equipamento. Ele tem esse sensor. Acho que legal. Caramba, isso é interessante. A grande maioria dos multímetros já estão vindo, tanto multímetro quanto alicate. Dependendo, o equipamento mais sofisticado, ele vem com essa função. Que legal, mas ele identifica em qualquer nível. Por exemplo, eu tenho que encostar no cabo, ou se eu tô com uma rede ali dentro da parede, ali dentro de um eletroduto, eu consigo identificar através da parede. Como é que funciona? Qual que é o nível de precisão? Através da parede não, mas tomada, aproximando da tomada, porque a parede tem uma espessura mais extensa, né? Sim. Mas tomada, aqui até mesmo nessa TV, a gente conseguiria identificar com um instrumento desse. Poxa, que legal. Atenção. Que legal, mas ele dá o valor da tensão ou ele não, só não, identifica? ele só identifica. Ele é mais um dispositivo de segurança, para você saber se o cabo está energizado ou não. Então, ao invés de você colocar as pontas de prova para medir, às vezes você quer fazer uma manutenção rápida. Isso é muito importante nas indústrias. Se você for fazer uma manutenção e você não pode desligar a indústria toda para fazer uma manutenção num setor específico. Então, você desligaria o disjuntor, vamos falar assim, daquela área, e aí você conferiria com o instrumento. Com o instrumento se realmente ali está seguro, né? Para fazer a manutenção. Exatamente. Se está sem energia ou não, ele apita, tem um bip alto e visível também. A grande maioria tem um LED também que mostra que ele tá apitando. Eu já preciso disso e eu nem sabia. Tá vendo aí, Raulzão? Dependendo da manutenção que a gente for fazer, né? Do equipamento que a gente for fazer a manutenção, a gente poderia desligar uma única fase e testar com esse equipamento se as outras estão energizadas, no caso, né? Exatamente. Inclusive, falando de fase, aqui a Minipa tem um equipamento específico para a gente poder medir ou detectar a sequência das fases, né? No caso de um equipamento trifásico ali, que é o detector de sequência de fases, né? Isso, a gente tem tanto o detector de sequência de fases quanto o fasímetro, que você consegue identificar as fases. É um equipamento simples, fácil de usar, né? Você coloca no quadro e ele tem um visor que ele vai te mostrando qual que é a fase. E qual é o importante neutro. porque em diversas aplicações as fases não podem ser invertidas, né? Por exemplo, um equipamento trifásico, né? A gente quer saber quais são as fases ali para poder ligar esse equipamento da forma mais adequada. Eu acho que os professores... Eu sou leigo nessa parte de elétrica e eletrônica, mas eu acho que os profissionais que estão assistindo aí vão saber, né? Do que exatamente a gente está falando. Qual que é a importância da utilização desses equipamentos ali na hora de executar poder os até serviços, dar umas dicas pra gente, né? De conteúdos, porque essa área é muito vasta, creio que vai precisar mais alguns podcasts, né, Dan? Sim. Com certeza, tem muita coisa para falar a respeito, né? Você quer trazer o próximo assunto aí? Quero trazer. Dentre os produtos que a Minipa fabrica, a gente já falou de alguns aqui, ainda tem uma lista longa. Vamos falar um pouco mais do medidor de espessura? Medidor de espessura, vamos lá. É uma novidade, né, que é relativamente novo no mercado, né, ou pelo menos a divulgação dele é um pouco mais nova. Ele tem um tempo já no mercado, mas a gente acabou colocando um modelo novo. Então, por isso que tem essa impressão de que ele está novo no mercado. Ele mudou totalmente o aspecto dele, o visual dele. Vamos explicar um pouco para o pessoal o que é o medidor de espessura? Vamos. Ele é voltado mais para a área automotiva. Então, assim, se você compra um carro novo, você tem que fazer a vistoria. E esses órgãos de vistoria utilizam muito esse instrumento. Porque ele com o medidor de espessura você consegue ver se o carro foi pintado,
Você consegue ver essas questões. Entendi. Ele mede basicamente A espessura da camada de tinta, de verniz, de tudo isso que cobre a lata do carro, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então ele traz uma segurança bem grande para os donos de loja que querem ter no seu estoque um carro usado que está entrando, querem aferir, né, se o carro realmente é íntegro, esse tipo de coisa. Sim, ele é bem útil. Ele dá esse tipo de segurança. E qual que é a unidade que ele usa para medir? É micros. Microns. Microns. E tem alguma escala, por exemplo, até tantos microns quando a gente vai fazer a medição, né? Depende muito de tabela de fabricante. Muito, é uma coisa bastante relativa para poder falar, né? Mas existe alguma escala, a gente consegue saber utilizando o medidor de espessura ali, tantos microns é seguro ou menos que isso. Como que funciona, né, basicamente? Essa medição? Na realidade tem a espessura padrão do carro, né, que você provavelmente no manual do carro deve falar. Certo. E você confere se bate com o que o instrumento está medindo. Então você... Então tem uma tabela de valores, né, que espessura, porque até para a fábrica produzir o carro, ele tem que atender essa espessura, né? Sim. Então, muitas vezes a própria fábrica utiliza esse instrumento para saber a espessura que ele está saindo com a tinta da camada. É uma operação totalmente automatizada, né? Então eles têm que saber se os robôs lá estão entregando a espessura correta. A gente tem um cliente que ele fabrica narguilé. Sim. Caramba. E ele utilizava um medidor de espessura para ver a camada de tinta que ele estava jogando na produção do layout muito dele. Mais vasto do que só automotivo, né? Não, basicamente muito. Tudo que... E acaba também sendo um fator de economia, né? Porque se você às vezes não é tão criterioso a espessura da tinta, só que quanto mais tinta você joga no produto, mais custo você tem. Então acaba sendo um equipamento que também reduz custo do seu processo. Com certeza, com certeza. E no final é isso, né? Como a gente falou aqui no nosso podcast, é redução de custos, é economia, é mais eficiência, né? Na hora que for executar qualquer tipo de serviço. Eu acho que o medidor de espessura, né? Eu acho que a gente começou a meio que popularizar esse equipamento, acho que nos últimos tempos, com a ausência né, de componentes aí para a fabricação de carros novos, o pessoal começou a procurar muito carro usado para poder comprar, né? A gente teve esse boom aí de venda essa demanda de venda de automóveis seminovos, né? Eu acho para o pessoal poder comprar com mais segurança, acho que eles acabaram utilizando bastante, né? Eu vou traz ver agilidade, né? Exato, traz agilidade. Eu vou ver aqui se não tem mais tinta do que o que deveria ter, né, deveria, ou a menos, né? Ou menos, né? A verdadeira maçaria, né? Maçaria. É bem isso. Como a gente está tocando no setor automotivo, a gente tem produtos específicos para o setor automotivo, né? A gente tem multímetros específicos para o setor automotivo, onde donos de mecânicas utilizam bastante, que é o MA120A e o MA150. Legal. E a gente tem um produto novo, o MTB 1000. MTB 1000. MTB Ele 1000. Ele faz relatório, né? Diagnóstico, isso. Ele faz relatório da bateria. Então, um dono de mecânica, ele consegue vincular valor no seu serviço emitindo esse laudo. Sim. Porque esse faz o relatório do consumo da bateria. Até porque para saber se a saúde da bateria está em dia, vai muito mais do que você pôr um multímetro ali e ver a tensão dela, né? Se está entregando 12 volts, não, 24. Existem vários pontos, ele consegue ver a partida, a alternada e a carga da bateria. Porque às vezes a bateria, visualmente, ela vai estar gerando um valor, só que ela vai estar sem carga. Então... Tem uma unidade, né, de medida desse arranque, acho que é CR, não é isso? Que mede a quantidade de pico que a bateria pode entregar na hora da partida ali, que isso também pode causar um descarte prematuro, vamos dizer assim, da bateria, né? Exatamente. Diminuir o tempo de vida útil da bateria, ou se, né, de repente a bateria não está
na sua saúde adequada ali, né? Os carros mais novos que são cheios de módulos, né? Tem todo um sistema multimídia sensível. Às vezes a bateria manda mais carga. Claro que os automóveis têm as proteções, né? Mas manda mais carga ou manda mais corrente e tensão do que deveria mandar e acaba danificando algum componente, né? Sim. Então esse é o equipamento ideal para a gente saber qual que é a saúde da bateria, equipamento diagnóstico, né? E a operação dele é simples? Basta conectar os conectar polos ali? É bem simples, ele tem 2 cabos, né? Aham. Que você conecta no negativo e positivo e já faz a medição. E ele passa isso via software ou ele imprime algum Ele tipo imprime, de... Ele imprime na hora? na hora. Ah, então os Ele tem uma donos o impressora. colega da graxa, como dizia nosso amigo Madeira, eles não podem ficar de fora desse lançamento, né? E acho que agregaria um serviço na oficina, né? Então Agrega. ele pode ter uma ferramenta e divulgar isso, né? Que ele faz um diagnóstico de bateria laudado, né? Com toda a Exatamente. credibilidade. Com certeza. E as oficinas, né? A gente vê que a demanda por esse tipo de serviço, reparo automotivo, seja de motor, parte elétrica, enfim, né? A demanda por esse tipo de serviço ela é crescente. Crescente. É uma demanda que não diminui. E eu acho que os profissionais eles estarem inteirados nessas tecnologias e utilizar os equipamentos adequados para cada tipo de serviço ali, vai fazer com que ele se coloque à frente, né? Isso. Eu acho que ter esses equipamentos aí é extremamente necessário. É isso aí. E a gente pode encontrar todos na Dutra, Dan? Todos na Dutra Máquinas, aqui é o nosso site, né? dutramáquinas.com.br. A gente tem uma equipe, né, de vendedores aí, todo mundo muito bem treinado, muito bem disposto, né, para poder auxiliar, dimensionar o equipamento mais adequado ali para cada tipo de função, né, Raulzão? É isso Além aí. das nossas 4 lojas, né, Raulzão? 4 lojas, hein? Aonde que Vila Guilherme, Cumbica, Mogi das Cruzes e Atibaia. Fora o nosso telemarketing e nossos canais digitais, né? Exatamente, o nosso site, o dutramáquinas.com.br, tem bastante coisa lá da Minipa. Né? A gente tem tudo, máquina, ferramenta. É o nosso portfólio principal, né? Máquinas e ferramentas. Mas a Dutra hoje já tem mais de 50 mil itens cadastrados aí, então os profissionais estão bem servidos, né, Raulzão? Os profissionais de todas as áreas aí. Isso foi só uma pausa, porque a quantidade de produtos Minipa é realmente grande. A gente vai voltar em alguns grande. ainda. Temos também o luxímetro, muito usado na indústria da fotografia. Isso, o pessoal que faz foto de utiliza e medicina do trabalho também, né? Medicina do trabalho. Segurança, né? Segurança do trabalho, o pessoal acaba utilizando esse instrumento para verificar a iluminação dos setores, se está prejudicial à luz ou não. O pessoal utiliza bastante o luxímetro. Aí o tipo de... Aliás, o luxímetro, né? Falando sobre o luxímetro. Hoje em dia está muito na... Eu não digo que é uma tendência, né? Mas por uma questão econômica, porque é muito mais barato, né? De se utilizar as lâmpadas com LED, né? E alguns modelos de luxímetro, a gente não consegue fazer a medição, tirar essa medição de lâmpadas que são com LED. Como é que funciona? É verdade mesmo, não mede ou mede sem precisão? Isso está sendo até discutido em comissões, né? Porque faz a medição, porque a grande diferença é o espectro entre elas. Então isso está sendo discutido qual que é o luxímetro ideal, se serve ou não, mas ainda não chegou em nenhuma resolução. Mas isso está sendo colocado em pauta pelos organismos aí. Que legal, pela engenharia, né? A engenharia está sempre avançando aí, principalmente nessa parte de elétrica, eletrônica, mas a Minipa tem alguns modelos de luxímetro, né? Do mais básico para os mais avançados, sim, né? sim. Profissionais. Legal. Tem mais algum produto aí, Raulzão, para a gente poder bastante, trazer aqui? Dan. Vamos falar rapidamente, né? Tacômetro, que basicamente é para medir a velocidade rotação de motores. De motor. Ele é digital também, não precisa ter o contato com o eixo. Isso, a gente tem 3 tipos de tacômetro, né? A gente tem o que é de só foto, né? Que você coloca a fita e ele consegue medir. E a gente tem o de contato e tem o MDT-2238B, que é um dos que mais vendem, que ele tem as duas opções, tanto foto quanto contato. Então, dependendo do seu sistema, se você preferir fazer contato, você faz, porque ele tem um adaptador para virar contato.
e se você não quiser, você faz o foto. Importante para medir a eficiência, né, dos motores também, ver se eles estão funcionando adequadamente, né, esse tipo de coisa bacana. Está rodando legal. E um outro equipamento também essencial aí na parte da mecânica, né, da mecânica automotiva. Também. Fora esse, a gente tem anemômetro. Anemômetro o pessoal utiliza bastante com ar-condicionado também, né, para ver o fluxo do ar. E também na refrigeração de ilhas de supermercados, frigorífico. Uhum. O pessoal vê se está saindo a refrigeração ideal, a temperatura, porque os anemômetros, alguns modelos da Minipa, ele mede tanto temperatura quanto fluxo de ar. E o pessoal acaba utilizando para fazer manutenção de refrigeradores. Sim, é a parte de exaustão também, né? Exatamente. Para poder saber de que forma que está sendo trocado o ar ali entre os ambientes, né? Instalação de câmara frigorífica, como você já levantou aqui, são equipamentos de diagnóstico e para poder facilitar a vida do profissional, né? Indispensáveis para quem trabalha com esse tipo, para quem faz esse tipo de serviço. Voltando no assunto da segurança do trabalho, tem o decibelímetro também, né? Que é muito importante nesse diagnóstico. Isso, a gente tem até uma história engraçada com o decibelímetro. Conta que a gente gosta de saber. Questão de vizinhos, né? Às vezes... É a lei do silêncio. Às vezes o cara mora do lado de uma Você balada. gosta de fazer aquelas festas cheias de música alta e tudo isso? Então, às vezes o vizinho que está incomodado, né? Compra um decibelímetro, filma as medições e depois acaba entrando... por lei, eles vai atrás da lei. Valor, né, o pior, né, é que o vizinho que gosta de fazer essas festas e colocar música alta até altas horas da noite, aí coloca música ruim, né, Ruim, esse que é o problema. Se a música boa, a gente nem reclama. Boa, a gente nem utilizaria o decibelímetro, né? E tem uma faixa, né? Tem ali uma faixa de segurança. Tolerância de decibéis. No caso, eu não sei, pode até me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada aqui. Acima de 85 decibéis seria o prejudicial para a audição, né? Exatamente. É uma questão mais de segurança, né? E é um equipamento de fácil manuseio também, né? De fácil manuseio, basta ligar. Ele tem diversas funções, né? Mas para você fazer uma medição, se você ligar, ele já começa a medir. Sim. E na indústria é muito utilizado também para saber se as máquinas estão gerando um ruído que é aceitável, né? Que Exatamente. dá para você trabalhar com isso. E até organismo de inspeção também acaba utilizando, né? Para ver o ruído do carro que ele está emitindo. Dependendo, eu tava vendo, eu não lembro se é matéria, se eu vi um vídeo, né? Algumas indústrias, elas coletam esses dados de som sonoros mesmo, né? Eles enviam para um banco de dados e a partir dali eles conseguem meio que prever o desgaste de determinado equipamento através do som, né? Então tudo envolve um bom funcionamento das coisas ali, né? Exatamente. A gente falou a respeito de temperatura, que a temperatura quando excede, aí acaba diminuindo o fator de potência ou prejudicando, e tem a questão sonora também, né? E dá para fazer essa medição tanto questão sonora quanto com medidor de vibração que a Minipa também tem. Então, legal. Ele consegue colocar a ferramenta, o medidor de vibração na máquina e ver quanto essa máquina está vibrando. Se está dentro dos limites propostos pelos fornecedores, pelo fabricante, né? Exatamente, porque esse som que ela emite nada mais é que uma vibração que emite esse ruído. Com certeza. Às vezes o dispositivo, o coxinha, a borracha, né, que tem que absorver esse ruído ali, já está no ponto de troca, né? Então, a gente consegue saber. É tudo diagnóstico, é tudo para poder facilitar a vida dos profissionais, né? Exatamente, fazer uma manutenção preventiva para evitar a corretiva, né? E ficar com a máquina parada. Com importante certeza. Essa frase, né, Dan? Com certeza. É evitar a manutenção corretiva. Que Corretiva. provavelmente sairia mais caro no caso de uma indústria que não pode parar nem um segundinho, né? Exatamente. É muito ruim. Tem muita coisa para falar. Acho que a gente vai se aprofundar. A gente precisa de mais algumas seria edições. umas 5 horas aqui de podcast, né? A gente tem ainda relógio termohigrômetro, tem câmera de inspeção interna, né? É assim que define, não? Isso, boroscópio. Boroscópio. Isso, ele serve para ver... Ele é uma câmera, né? Como você bem disse, que dá para você ver o que está acontecendo em tubos.
Às vezes... A gente recai de novo sobre o setor automotivo, né? Eu vejo Exatamente. essa utilização bastante. Ele é bem nisso, utilizado no né? setor automotivo. Então, internamente no motor, você está com algum problema, mas você não quer abrir o motor porque você não sabe se é necessário, se compensa, né? E Dá empresas pra inspecionar. que fazem serviço para a Enel também acabam utilizando bastante por causa dos dutos, dos cabos, dentro na hora dos de fazer dutos. ou passar um cabo, ver o espaço que tem, acaba utilizando também. O termohigrômetro que você mencionou, ele é bastante utilizado em farmácias, né? Uhum. Ele está sendo muito utilizado em farmácias e fábricas de chocolate. O pessoal Porque precisa... o armazenamento dos medicamentos, Que tem- do chocolate, e chocolate- é muito sensível, né? Exatamente, chocolate dependendo da temperatura ele muda de cor, então o pessoal tá bem rigoroso nisso para o chocolate manter aquele aspecto brilhoso. Dependendo da temperatura, da umidade, né? Porque o termohigrômetro a gente consegue acompanhar em tempo real, né? A gente Exatamente. instala o equipamento ali, qual que é a temperatura e qual que é o percentual de umidade do ambiente ali, né? Termohigrômetro, temperatura e umidade. Tem, principalmente na parte alimentícia, né? Os Sim. depósitos utilizam bastante. E tem também aqueles mais simples, né? Que a gente pode deixar em casa para saber se a umidade na nossa casa Isso, tá... ou às vezes gente que tem filho pequeno, monitorar o quarto do bebê, né, para deixar mais relativo a algum problema de confortável. saúde, Exatamente, ele pode monitorar, pode ver se é monitorar. necessário colocar um umidificador, alguma coisa assim, né? Exatamente. Pessoas que trabalham Muito também, eu já vi utilizando, que trabalha na parte de cultivo de plantas, né? Tipo orquídea, que tem floricultura também, dependendo do sensível. ambiente, tem que ter uma temperatura e uma umidade adequada ali. Adequada. Utilizam bastante. Esses- Então a utilização é bastante vasta, bastante né? Esses vasta. relógios, além do relógio em si e o medidor de umidade, ele tem mais alguma função agregada, não? Ele tem, alguns modelos, ele tem um sensor externo. Então você consegue colocar dentro da geladeira, monitorar tanto a temperatura ambiente quanto a interna, né, que você deseja, geladeira, refrigerador. Mas a função dele, ele consegue também dar o máximo e o mínimo, alguns modelos. Certo. Então, às vezes, você quer monitorar essa sala, saber o quanto que ela atingiu de temperatura durante o dia. Então, você habilita essa função, máximo e o Mais mínimo. uma vez, os profissionais aí de ar-condicionado estão totalmente linkados, Exatamente. né, nisso aí. E aí consegue ver a temperatura máxima. Às vezes o ambiente ele não pode exceder determinada temperatura, ele tem que estar com o ambiente controlado. Essa função ajuda a você monitorar se em algum momento do dia ela saiu desse... Caramba, Muito que legal. bom. E algum desses modelos a gente consegue gravar os dados para poder tratar depois de uma forma diagnóstica e gravando. No caso do termohigrômetro, né? A gente tem o Datalogger EasyTemp, né? Ele você consegue gravar e monitorar e guardar esse gráfico. Legal, legal. Na parte de monitoramento, né? A gente Exatamente. consegue monitorar todos os dados. Então, qual que foi o percentual máximo de umidade ou o percentual mínimo, qual que foi a média. O horário que mediu, você consegue ter todo esse gráfico. Legal. Então tem bastante coisa, né? Muita coisa. Bastante. Muita coisa, né, Muita Raulzão? Se a coisa. gente for escavar tudo aprofundar. aí, é 5 horas de podcast, né? Eu gosto desses assuntos, eu amo esses assuntos, né? Eu Tipo, gosto ferramenta, o que envolve, assim, eu gosto demais. E- Algum outro equipamento aí pra gente poder... Não, acho que falamos um pouquinho de tudo, Dan. Todos eles a gente encontra na Dutra, né? A gente pode falar um pouco sobre a parceria da Dutra Máquinas e da Minipa? Isso. É uma parceria que tem cerca de 25 anos, 25 né? De anos. parceria, E essa parceria é uma parceria de sucesso por conta da qualidade do atendimento que a Dutra tem com os nossos clientes, né? E além disso, a Dutra ela tem disponível produtos à pronta entrega. Isso, é importante. O cliente pode ir na loja na hora, olhar Ele e já encontra levar. na hora. Mostruário, né? Isso. Mostruário. Isso é o grande diferencial e que faz essa parceria render há tanto tempo. Isso. E é importante falar que os nossos vendedores são constantemente treinados, né, para falar sobre as certeza. novidades, Exatamente. sobre as aplicações dos produtos, né, Minipa. São duas empresas que realmente são parceiras, né? Tem um contato bem interessante. Como você disse, a gente teve recentemente essa brincadeira até que fez da carne. Sim. Então, vira e mexe, tem funcionários da Minipa na Dutra e funcionários da Dutra na Minipa, promotores recebendo treinamento dos produtos. Então, Legal. Para poder estreitar o
Estreitar para proximidade, né? Porque a Dutra vende ferramentas para profissionais, né? Para robistas também, mas eles têm que saber do que estão falando, né? Então é muito importante o treinamento e essa proximidade com o fabricante, né? Exatamente, e muitas vezes são equipamentos de valor agregado muito alto, né? Então é necessário você saber o que você está falando e o que você está vendendo para o seu cliente. E mais importante que isso, os produtos Minipa ajudam a manter saudáveis os produtos de maior valor agregado ainda, né? Exatamente. Então, muito bom falar sobre isso. Evitar as manutenções corretivas. Exato, né? Exatamente. É um termo bastante interessante. Eu acho que é isso, então. Acho que nós atingimos aqui os pontos principais dos assuntos que a gente queria abordar. Claro que tem muito mais coisa para poder ser falada, né, Raulzão? Além do MTB 1000, a gente tem mais alguma novidade programada para o ano que vem, assim, que a gente possa falar? Questão de produtos a gente ainda não pode falar, mas a gente está com o laboratório de calibração RBC agora em temperatura. Então, quem precisar calibrar os instrumentos de temperatura pode estar mandando para o nosso laboratório, que está saindo com o selo do Inmetro agora. Oi, não é fraco não, né? Não é fraco não. E quem quiser saber das novidades que vem por aí, é só acompanhar. Tem que acompanhar. Que a gente vai ser o primeiro a Tem que acompanhar. né? Acompanha tanto a Dutra quanto a Minipa nas redes sociais, que logo mais a gente vai estar divulgando. É isso aí. A gente sempre está saindo na frente aqui, né, Raulzão? Na frente. A Dutra, o que tem de novidade aqui de Minipa... Começa pela Dutra. Começa pela Dutra, né? A gente que lança, tá lançando tendência aí. Então, nos acompanhem em nossas redes sociais. Nós estamos aí em todas as redes sociais, né? Estamos no Instagram, estamos no Facebook, no nosso canal no YouTube lá, o Dutra Máquinas. Até. No TikTok, né? A gente tá moderno, né, Raulzão? Em pleno século XXI, né? Século XXI. Em pleno século XXI, a gente tem que acompanhar as tendências aí. Né? E sempre conteúdo como esse aqui, né? Como eu brinco, conteúdo broca funda, sempre muita informação, muita coisa útil, além de entretenimento, claro. Aqui a gente trata a respeito dos assuntos que a gente gosta também de forma divertida, né? De forma divertida. Eu acho que isso é importante para a gente continuar mantendo a nossa credibilidade. E como eu sempre falo, conte sempre com a Dutra Máquinas. Gostaria de agradecer aqui o Raulzão. Muito obrigado, Raul. Imagina, obrigado eu. E fico muito feliz de participar. Não sei se falei muita bobagem aqui. Não, que isso. Mas a gente falei. Não falou nada. Gostaria de agradecer também o William. Muito obrigado, William. Muito obrigado, Minipa. Né? Obrigado a toda a equipe da Minipa, Bianca, Paulo, que esteve com a gente na ação, o John, muito importante também. Obrigado por confiar na Dutra Máquinas e por estar sempre junto nas ações aí de marketing que a gente faz. Além de todas as outras, né, que envolve um selo de boa revenda, né? Com certeza. Sim. Então tem muita coisa atrás disso que é importante falar. Obrigado a todo mundo da Minipa. E que essa parceria de ouro continue vigorando, né? Lembrando, né, que todas as quintas-feiras, para quem nos acompanha aqui, nós temos episódios novos do nosso DutraCast sendo lançado aí através do YouTube e também nas plataformas de áudio, né? DutraCast, que é o primeiro e maior podcast de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui sempre conteúdo relevante, né? Relevante, sigam a gente, curtam, que é para as plataformas poderem entregar, né, esse conteúdo e notificar de que você está recebendo coisa nova. É isso aí, quando lançado, comentem bastante, Comentem bastante. Mandem dúvidas também que a gente vai se esmerar aí para responder todas. William, quer fazer mais alguma observação gostaria aqui? de agradecer o espaço e a parceria. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Então esse foi mais um episódio do nosso DutraCast, todas as quintas-feiras no YouTube e também nas plataformas de áudio. Tchau, tchau e até a próxima.